de anunciar a contratação de Rafinha, o tricolor vai em busca de outros reforços para o ano que vem. Tudo para apagar essa temporada muito ruim, apesar do título do Campeonato Paulista. São Paulo, Eduardo Afonso. Rafinha, lateral direito que estava no Grêmio, é a primeira contratação anunciada pelo São Paulo para 2022. O jogador assinou contrato de 1 ano, com possibilidade, dependendo de metas atingidas, estendê-lo até o fim de 2023. E não lhe faltam bagagem e títulos. Na Europa, além de Schalke 04, Gênua e mais recentemente Olympiacos, ficou 8 anos no Bayern de Munique. Conquistou 18 títulos neste período, entre eles uma Liga dos Campeões. No Brasil, foi campeão no seu time de origem, o Coritiba. E apesar do rebaixamento, foram 2 títulos no Grêmio e 5 no Flamengo em apenas 2 anos. Currículo invejável. Muito bom. Mas será suficiente para arrumar uma das posições mais complicadas do São Paulo nos últimos anos? A lateral direita tricolor, especificamente em 2021, teve uma rodagem recorde de jogadores. Além dos efetivos da posição, o Fran, Daniel Alves, que se dividiu entre o meio de campo e a lateral, Orejuela e Igor Vinícius, outros 6 jogadores em algum momento jogaram no setor, na função de laterais e alas. Galeano foi o mais improvisado. Igor Gomes, recentemente, também atuou no setor. Gabriel Sara e até Rigoni tiveram seus momentos por esse lado de campo, além dos zagueiros Arboleda e Diego Costa. 10 jogadores no total, e o São Paulo ainda precisou contratar. Além de Rafinha, Jandrei, goleiro que estava no Santos, também já está acertado, falta só o anúncio oficial. E o São Paulo quer mais. Está aguardando o Alisson rescindir seu contrato com o Grêmio para tentar a sua contratação. Tenta uma troca com o Inter de Pablo por Patrick e monitora a situação de Douglas Costa, Romarinho e também o Wesley Moraes. Tudo isso para tentar atingir metas orçamentárias e de classificação em torneios na próxima temporada. O orçamento de 2022 para contratações no São Paulo subiu 15% aproximadamente. De 37 foi para 42 milhões de reais. O clube também estipulou suas metas nos torneios que vai disputar. Na previsão, estão incluídas as finais do Paulistão e Copa Sul-Americana, chegar às quartas da Copa do Brasil e terminar, no mínimo, em 6º lugar no Brasileirão. Uma atualização, uma informação do Eduardo Afonso. Douglas Costa, ao que tudo indica, deve acertar com outro clube, do Grêmio para outro clube, ou seja, ele não jogará pelo São Paulo no ano que vem, tá certo? Bom, vimos aí os objetivos do São Paulo, Antero. O que fazer para o São Paulo chegar a voos mais altos? Então, na previsão, ganhar ou decidir Campeonato Paulista e Sul-Americana, chegar às quartas de final da Copa do Brasil e terminar nos G6 do Brasileirão. É pouco, é muito que o São Paulo precisa para conquistar? É pouco, né? É pouco, claro. E tem a questão também de grana de venda de jogadores. Que eu acho isso assim, puxa vida, estranho para grande time. Grande time. Se é um time intermediário, time pequeno, opa, tá, você pode até planejar, falar, poxa, eu preciso de tanto para equilibrar minhas contas. E o São Paulo, poxa, é um time grande, embora não é a primeira vez que faça isso, são vários anos já, tem uma meta ali, um tanto que ele tem de atingir de venda de jogador. Né? Então, eu acho um tanto complicado. Pode ser até uma consequência vendendo jogador, como daqui a pouco o Atlético pode vender, o Flamengo, o Palmeiras, como já aconteceu com esses times, com esses clubes. Né? Mas, ok, apenas reforça, depois eles distribuem outras contratações. Mas o São Paulo já inicia também um ano com esse tipo de previsão no orçamento. E chegar à final de Campeonato Paulista, é legal porque tem uma premiação, mas hoje não é um peso, sabe, importante como conquista. Foi neste 2021. Eu fui um dos que defenderam que o São Paulo precisava empenhar-se e comemorar a conquista do Paulista, porque ela tinha um valor simbólico, mais do que financeiro e técnico. Significava, sabe, tiraram um peso de tanto tempo sem títulos. Mas o São Paulo dizia, quando conquistou o Paulista, deveria confirmar essa reviravolta no Brasileiro, na própria Copa do Brasil, na Libertadores, e acabou não dando certo. Né? E esses objetivos do São Paulo, gente,
Ah, não sei não. Pode falar assim, é no mínimo. Pô, mas no mínimo sexto lugar, assim, sabe? Eu acho... Pô, esse ano terminou em quanto? 12º, 13º? Quartas da Libertadores, da Copa do Brasil. Copa do Brasil. O São Paulo tem que ter um time que não tem ser... título da Copa do Brasil. Exatamente. Gente, nós vamos entrar para ganhar o campeonato. Claro, é claro. O objetivo é esse. É que talvez também pode falar, mas se a gente falar isso, vão falar, olha como vocês são presunçosos, não é? Mas, poxa, do que se espera do São Paulo são, sabe, metas mais ousadas, mais atrevidas. Mas são metas. Gente, olha, o São Paulo tem, segundo pesquisas, né, hoje é a terceira torcida do Brasil. Né? Isso em função do quê? De 20 anos, pelo menos assim, magníficos, em que o São Paulo deu as cartas no futebol brasileiro, sul-americano e mundial. É diferente desses objetivos de hoje. São Paulo entrava naquela época para ganhar todos os campeonatos. É claro, e ganhava muitos. Muitos, e ganhava sempre como favorito. O único tricampeão brasileiro nesta versão, digamos assim, moderna do campeonato nacional. E por isso esse crescimento da torcida. Sabe? E hoje, o que é que o São Paulo faz? O São Paulo tem esse tipo de metas. O São Paulo muda estatuto ali, sabe, meio que na surdina, ou não muito abertamente. Gente... O que é que estão fazendo com o São Paulo, hein? Eu acho uma tristeza. Acho que o Pascoalzinho, nosso Oswaldo Pascoal, também vai nessa linha. Orejuela. E o zagueiro Bruno Alves, do São Paulo, também, então, estaria se transferindo para o Grêmio. Deixa eu falar uma coisa para você, torcedor São Paulino. O mercado da bola do tricolor tá agitado, pero no mútil. Chegou o lateral renomado e muito mais deve chegar. O Alexandre Silvestre vai contar pra gente todos os detalhes. Jandrei, goleiro que estava no Santos, 28 anos, é agora do São Paulo. Assina por 2 temporadas com o tricolor. Vem para fazer uma sombrinha em Volpe. E por que não, para brigar por um lugar ao sol, brigar pela posição. Na lateral direita, após passagem mal sucedida da estrela Daniel Alves, vem aí outro galáctico. Tão experiente quanto, porém menos caro. Rafinha, passagem brilhante na Europa, estava no Grêmio que caiu para a 2ª divisão. Outro que pode chegar do Sul é o meio-atacante Douglas Costa, salário altíssimo e com contrato até junho com o Grêmio. O jogador emprestado pela Juventus da Itália pode pintar no Morumbi graças a uma parceria que a diretoria do São Paulo está viabilizando com um investidor. Uma troca entre Pablo e Patrick também está nos planos do São Paulo. Esta convenceu o Colorado. Ronald, meio-campo do Fortaleza, é uma indicação de Rogério Ceni. Bom jogador. E se o gringo Benítez já faz parte do passado, renovar com Arboleda é uma das prioridades do Clube da Fé. Tá difícil. E bota fé nisso. E aí, gente? São Paulo anima vocês? Jandrei, Rafinha, Douglas Costa, será? Olha, eu vou dizer a verdade para você, eu não sei o que aconteceu com o São Paulo, porque eu estava há 2 anos atrás, Paulo, bem animado com o São Paulo. São Paulo estava revelando gente, estava indo em frente e estava no caminho certo. De repente trouxe o Daniel Alves, que quebrou o esquema todo, sabe? E aí eu desanimei um pouco do São Paulo. Agora eu acho que o Rogério Ceni vai ter um trabalho de voltar 2 anos atrás, pegar aquele fio da meada que estava lá atrás, puxar aqui para frente e ver se recomeça de novo tudo outra vez. Né? Eu acho que esses reforços são bons. E vou dizer uma coisa para você, o José Calil da Rádio Transamérica está uma fera com a diretoria do Santos, porque vendeu o Jandrei para o São Paulo. Diz que o Jandrei teve uma oportunidade, só fechou o gol e depois boicotaram ele lá. Nem vendeu, liberou. Liberou, gente, liberou. Vai. Nossa Senhora, o meu amigo... Calma, Zé Calil, calma, Zé. Ele está nervosíssimo, Zé. E com razão, cara, porque esse goleiro é bom, tem 28 anos só, Paulo. É goleiro para 4 anos. A equipe do Santos está bem de goleiro, né? Está muito bem. João Paulo fez uma belíssima temporada. Agora, o Douglas Costa, que nós estamos vendo aí, é um jogador que eu também já tive... Outro do Bahia, hein? Eu tive a oportunidade... Quando ele estava no Bayern, e estava jogando Ribéry, Robin, e ele não estava tendo muito espaço. Foi outro que eu conversei, falei, fica quieto aí, filho, espera. Não sei, foi embora, foi pra Juve. Aí foi na Juve e tal, teve problemas de lesão, ele é o maior problema de lesões, né? Agora, vamos ver como vai dar no São Paulo, hein?
São Paulo, capital. É só passar a agenda de casamento. Amigo do jogo. Não é só o mercado da bola que agita o São Paulo, não. E nem esses bastidores que eles estão falando. Tem os bastidores políticos também, que andam bem movimentados lá pelos lados do Morumbi. Hoje teve uma coletiva de imprensa do presidente do Conselho Deliberativo do clube. Não é isso, Silvestre? O bicho tá pegando lá, hein? Tá, Celso, eu tô de cabeça inchada com esses bastidores do São Paulo. Teve coletiva hoje do presidente do Conselho Deliberativo do Tricolor, Outen Aires de Abreu Júnior. Acontece o seguinte, estão tentando mexer no estatuto. De 24 propostas de alteração que passaram semana passada em votação virtual pelo Conselho Deliberativo, 10 foram rejeitadas e 14 aprovadas. Agora vai ter uma assembleia do sócio, o sócio votará na aprovação das 14 ou não. As que passarem integrarão o novo Estatuto do São Paulo. Dessas 14 que estão pendentes, 2 são as mais polêmicas. O direito à reeleição do presidente, que pode impactar no segundo mandato do Júlio Casares, por exemplo, e a extensão do mandato dos conselheiros do clube, de 3 para 6 anos. No final da coletiva, eu tive uma oportunidade de fazer uma pergunta bem direta para o Outen Aires de Abreu Júnior, que é o presidente do Conselho Deliberativo, e a pergunta foi exatamente essa. O que o senhor diz para quem acredita que esse tipo de mudança é um golpe que reduz cada vez mais o grupo político que comanda o São Paulo? A resposta dele foi essa. Caro Alexandre, muito obrigado pela pergunta, porque ela me dá a oportunidade de fazer um breve relato que, por si só, esclarece essa posição que alguns colocaram no nome de golpe. É uma bandeira inadequada para a situação que nós vivemos. Vamos tentar percorrer o caminho da reforma para que todos entendam que é impossível que isso seja um golpe. A reforma nasceu de um requerimento assinado por 82 conselheiros do São Paulo, que perfazem aproximadamente mas 82, um terço do Conselho Deliberativo. Isso, né? Impressionante. Essa reforma foi apresentada à mesa do Conselho Deliberativo, especialmente a minha pessoa, e ela foi imediatamente encaminhada para a Comissão Legislativa do São Paulo. Tudo conforme determina o Estatuto. Todas essas regras estão cunhadas no Estatuto. Estatuto esse que foi elaborado por alguns daqueles que o criticam agora, por algum daqueles que dizem que isso é golpe. Senhores, golpe onde se reprova parcialmente ou se reprova integralmente alguns dos itens apresentados, não existe. Diria que foge a qualquer possibilidade de se imaginar que um golpe permita que alguma das regras apresentadas sejam rejeitadas. E agora, por derradeiro, esta reforma, vou repetir aqui, será decidida pelo associado no voto direto. Vamos ao voto. Aconteça o que acontecer, o voto do associado é soberano. O soberano me dá calafrio. Então está na mão do associado do São Paulo. O Conselho vai convocar uma assembleia nos próximos dias, nas próximas semanas, e o associado, o sócio do clube lá do São Paulo, o cara que frequenta a piscina, que paga a mensalidade e tal, é que vai definir, então, se essas reformas aí irão ou não entrar no próximo estatuto. Obrigado, Silvestre. Absurdo. Boa noite pra você, tá? Tudo retórica, né? Que golpe? Nunca ninguém assume que houve golpe. E aí, pessoal, São Paulo não para, mercado hiper mega super agitado, e vamos começar falando de Douglas Costa. No final da noite de terça-feira, Eduardo Afonso, assim como César Fabrício, afirmaram que Douglas Costa não está tão perto do São Paulo e não deverá ir por São Paulo. E o próprio Douglas Costa, no Instagram do jornalista César Fabrício, fez um ok, né? Confirmou, deu um like na notícia, sei lá como é que se chama. E aí acabou aumentando o bafafá e da possível não vinda de Douglas Costa para o São Paulo. Mas lembrando que o Jorge Nicola apontou que o Douglas Costa estava próximo. Então as informações ainda estão incertas com relação ao futuro de Douglas Costa, que ainda essa semana deverá ter reuniões com o Grêmio para rescisão de contrato. Outro que também ficou um pouco mais distante do São Paulo, o Wesley Moraes. Ele também está fazendo um mercadão, né? Agora Corinthians e Palmeiras entraram com força, assim como o Internacional nas negociações. O São Paulo já se acertou com a Aston Villa, mas ao que parece, a Abel Ferreira deu um ok para a contratação do jogador e o jogador está muito animado de vir para o Palmeiras. Então o Wesley Moraes não precisa nem contar que vai vir para o São Paulo. Se vier vai ser uma surpresa. Para mim, para ser sincero, pelos números dos últimos 2 anos, acho que é melhor até buscar um outro atacante, porque a panela de pressão do São Paulo é grande, ainda mais com o histórico de jogador. Parece ser um bom jogador, mas já está praticamente 2 anos parados devido a uma lesão no joelho.
Vamos aguardar aí notícias do jogador. Se tiver novidades, tem vídeo no canal. Outra notícia também que não agradou os torcedores de São Paulo no final de terça-feira. Jorge Nicola falou que o Al Ain da Arábia Saudita está interessado em Arboleda e fez uma proposta irrecusável. Então, ao que parece, o São Paulo vai ter que correr atrás de zagueiros e rápido. Então, até que ontem em vídeo, eu coloquei que o São Paulo está próximo de fechar um empréstimo com o Kaká, mas ainda continua de olho em Alan Franco, do Atlanta United. E aí, para adquirir o Arboleda agora, o clube teria que dar uma compensação financeira ao São Paulo. O vídeo que o contrato do jogador termina apenas em meados do ano. O São Paulo ofereceu R$330 mil ao mês, praticamente o dobro do salário, mais uvas parceladas. Só que ao que parece, o clube da Arábia Saudita ofereceu quase na casa de milhões, né? Então fica difícil competir e o jogador também está chegando numa idade que a parte financeira interessa muito. Mas também lembrando que ano que vem é ano de Copa do Mundo e ele precisa estar exposto aí para poder participar da competição pelo Equador. O Equador que tá sempre brigando e ultimamente tá sempre indo para a Copa do Mundo, né não? Então ficar ligado aí, Arboleda agora o que parece mais distante. Quer dizer, não Arboleda, Douglas Costa, Wesley Moraes. Entretanto, Patrick por Pablo aí, ao que parece, pode vingar. Vamos ficar de olho e vamos falar da boa notícia também. Saiu na madrugada de terça para quarta, é o interesse mais forte do São Paulo em Soteldo. Lembrando que a equipe em que Soteldo joga, o Toronto FC, tem interesse em Rodrigo Nestor. Então, o São Paulo tenta fazer aí uma negociação em que o Toronto receba o jogador que quer e o São Paulo consiga trazer Soteldo. O Soteldo cairia como uma luva no esquema aí de pontas rápidos de Rogério Ceni. E só para fechar uma outra notícia também, o São Paulo fez uma proposta para Nicão, um contrato de 4 anos para um jogador de 29 anos. A parte financeira não foi colocada, não consegui informações, mas ao que parece é o primeiro clube a formalizar uma proposta ao jogador. Lembrando que o Nicão tem uma penca de clubes atrás do jogador, Palmeiras, Atlético e companhia. E o São Paulo também que não faça loucuras, né? O São Paulo que está se esforçando e muito para entregar um presente de Natal. Vide a situação política descrita aí pela Gazeta Esportiva, o senhor Outen Ares ontem, confirmando que foi um golpe, né? Quer ele queira, quer não, né? Então é o São Paulo se movimentando. Ontem também Jorge Nicola entrevistou o agente André Cury, que confirmou que o São Paulo tem interesse no atacante David do Fortaleza. Só que ele é o jogador de maior valor, então o presidente Marcelo Paz de Fortaleza só aceitaria por compensação financeira por uma troca muito benéfica para a equipe nordestina. Então é isso, é o São Paulo se movimentando no mercado da bola. Notícias não tão boas com relação ao Wesley Moraes, Douglas Costa e Arboleda, mas ao que parece, Soteldo volta à pauta e volta mais forte. É a diretoria do São Paulo trabalhando, quer gostem, quer não, para entregar um time competitivo para 2022. Então é isso, eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. Se você quer ficar ligado nas últimas notícias e novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações e se puder, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações tricolores, uma ótima quarta-feira a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.